Tema de hoje: deixando de ser criança. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versos 20, que diz: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Poucas são as pessoas que gostam de conviver com crianças temperamentais. Mas o pior é que na vida espiritual da igreja também encontramos crianças temperamentais. E essas pessoas, apesar de serem, em sua maioria, conscientes de sua vida cristã, suas atitudes espirituais se assemelham aos de crianças pequenas. Como agem as crianças espirituais? Primeiro, são melindrosos. Crianças espirituais são pessoas muito sentimentais e com qualquer coisa se ofendem e se aborrecem. Elas possuem uma consciência da vida muito melodramática, fazendo com que todos à sua volta sofram as consequências do seu sentimentalismo. Ninguém pode chamar a atenção, aconselhar ou questionar esse tipo de pessoas. Isso nos fala de pessoas acostumadas a ser tratadas somente do seu jeito. Segundo, são teimosos. Crianças espirituais são pessoas teimosas no sentido negativo da palavra. Infelizmente, essas crianças se apegam a pessoas e coisas que fogem à realidade do que é saudável e seguro. O teimoso persiste sempre no mesmo erro, em algo que não funciona, e mantém a mesma estratégia, repete os mesmos passos, não permite abertura para a mudança ou para a verdadeira troca de ideias. Resiste à verdade. Muitas vezes por orgulho, não querendo dar o braço a torcer, mesmo quando as evidências o demonstram necessárias. Terceiro, são birrentos. Crianças espirituais são birrentas. Tudo porque, em muitos casos, não sabem conviver com a falta de atenção ou rejeição de suas ideias. Passam a ter comportamentos bizarros que fogem da realidade da vida com atitudes de perseguição, raiva, humor irônico e, em alguns casos, violência. São, infelizmente, pessoas que não sabem lidar com as frustrações que a vida impõe, pois estão acostumados a ter o que querem e a birra é uma maneira de conquistar a realização de sua vontade. Quarto, são dependentes. Em alguns casos, crianças espirituais se tornam muito dependentes. Elas não conseguem viver a vida espiritual com autonomia. Em outras palavras, querem sempre que outras falem na sua vida. O profeta, o irmão, o pastor. O problema não está em buscar, em alguns casos, a ajuda de pessoas. O problema é que alguns ficam completamente dependentes da opinião dos outros. Quinto, são impulsivos. Crianças espirituais são impulsivas. Quando se aborrecem, agem sem pensar. Quando ficam animadas, agem sem pensar. Quando confrontadas, agem sem pensar. Quando frustradas, agem sem pensar. Na maioria das vezes, as pessoas geniosas se enchem de culpa e arrependimento por agirem impulsivamente, pois com esse comportamento ferem irmãos com palavras e atitudes grossas. Pessoas assim na igreja são pessoas bombas que são vistas com receio e cuidado. Sexto, egoístas. Crianças espirituais são egoístas e por essa razão é que existem crentes que não conseguem desenvolver discípulos, pois estão sempre pensando em si mesmas e nas suas dificuldades. Pessoas egoístas nunca têm tempo para os outros. Aliás, elas têm as suas individualidades que precisam ser supridas e por isso não se importam com nada que não seja vinculado às suas necessidades. E para concluir, o nosso Deus está à procura de pessoas maduras na vida espiritual, pois a sua obra precisa ser levada ao mundo. Mas pessoas infantis nunca poderão fazer um trabalho sério para Deus, pois o comportamento prejudica a edificação e a comunhão com outras pessoas. Lembrando que o sucesso do Evangelho está na maturidade de se relacionar com os outros.